benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Bom dia, meu querido filho, minha querida filha, amados de Cristo e pelo Padre Roberto. Bom dia a todos vocês ouvintes, já fazem parte da nossa família Rainha dos Apóstolos, Paróquia Diocese de Campo Limpo, São Paulo. Como eu vos disse ontem, hoje o dia foi melhor do que ontem. Amanhã acredito que será melhor do que hoje. Vai depender da sua decisão, de postura diante dos desafios da vida. Vamos nos alimentarmos da palavra que vem de Deus, chamada Jesus Cristo, através da proclamação do seu Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 11, versículos 25 a 20. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos dos céus, ou seja, assexuados. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oi, filhinhos! Vamos trazer o texto para o contexto da época de Jesus, de mundo social, familiar, religioso e de ideias quanto à ressurreição. Pois bem, na época de Jesus, os saduceus, descendentes de grandes famílias e latifundiários, conservadores, não acreditavam, como tanta gente ontem e hoje, na ressurreição dos mortos. Disse ontem e hoje, porque hoje também há muitos que confundem ressurreição com reencarnação, que somos reencarnados de pessoas que viveram outros tempos passados. E o Evangelho serve para nos trazer uma dimensão da realidade em Deus. Não há reencarnação. Até porque, se eu sou reencarnação para corrigir meus erros cometidos do passado, a criança já deveria nascer e crescer consciente
do seu propósito ter vindo ao mundo, ter consciência do que ela fez no passado como pessoa. Então a pessoa chega pura, bela e justa, porque ela não tem ligação nenhuma com seu passado. E tudo que Deus cria é novo e é por amor, com amor e para o amor, para a perfeição. Pois bem, a ressurreição, segundo Jesus, supera a pretensão e a expectativa de qualquer pessoa, pois diante da morte todo mundo se vê impotente e, a não ser pela fé na promessa, não espera mais nada. A ressurreição não se deduz de nenhuma premissa, nem é induzida por qualquer pesquisa, só conhecida pela promessa de Deus. Não pode ser produzida por nenhum esforço, mas tão somente acolhida com o puro dom do seu amor. Estamos falando aí do campo da fé e não da razão. Estamos falando também da ressurreição para a vida, não da reanimação de um cadáver, que mais cedo ou mais tarde morre de novo, que foram as ressurreições realizadas miraculosamente por Jesus. Por exemplo, está lá em Marcos capítulo 5, versículo 21 seguintes. Também por alguns homens e mulheres de vários tempos do cristianismo que tiveram esse dom de trazer a vida à volta ao corpo morto. Posso citar vários, dentre eles Santo Antônio de Pádua. Mas eu digo que esses casos são específicos para mostrar a grandiosidade do poder de Deus. Mas a vida voltar ao mesmo corpo falecido não é ressurreição, é revitalização. O corpo volta à vida, mas essa vida no campo humano, temporal, logo a palavra temporal quer dizer limitado. Ela vai ter que experimentar a morte definitiva para entrar na vida definitiva, a vida eterna. Estamos, à luz do Evangelho de hoje, segundo as orientações de Jesus, falando da ressurreição para a vida plena, não da reanimação de um cadáver. A ressurreição aqui é a passagem não a uma outra vida, igual à precedente, mas uma vida outra, nova e diversa, em comunhão plena com Deus, na plenitude da sua glória, na eternidade, da qual participa também o corpo, segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 e 58. Deus mesmo, de fato, é a nossa vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 20. Deus mesmo, de fato, é a nossa vida. Como o amado é a vida de quem ama. Aí, o povo de Deus da antiga aliança não acreditou desde o início na ressurreição. Dentre eles, os contemporâneos de Jesus, que o questionou no evangelho de hoje. A fé na ressurreição veio aos poucos, cresceu lentamente. É um fruto maduro e tardio, cuja formulação mais elevada e precisa estar em tira desta vida presente, mas o Rei do mundo não fará ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida a nós que agora morremos pelas leis dele. Segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 9. Por isso Jesus pode dizer que Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. Marcos, capítulo 12, versículo 27. Marcos 12, capítulo 27. É uma das mais belas definições de Deus.
em profunda coerência com a experiência bíblica. Se ele é Deus de nossos pais, que já estão mortos, ou é um Deus dos mortos, o que contradiz a fé do povo da antiga aliança, ou contemporâneos a Jesus. Os pais já mortos devem conhecer nele uma vida além da morte. A argumentação é inescapável. De fato, toda a relação lógica cessa quando um dos termos é derrubado. Se o autor da vida é meu e eu sou dele, e a morte existe, não pode não existir a ressurreição dos mortos. O conteúdo do raciocínio é dado pela experiência do amor de Deus e da sua fidelidade, que por sua vez são dons do Espírito. O Espírito atesta que somos filhos eternos e, portanto, herdeiros dos céus, herdeiros de Deus, que é a vida plena, herdeiros da sua vida. Conferir Romanos capítulo 8, versículo 16 seguintes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o que temos que fazer para experimentar a ressurreição? Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, como nos tornamos pelo batismo membros do seu corpo, que entrou na glória de Deus, do qual ele é a cabeça. É a consciência que já vivemos o tempo da eternidade, construindo a mesma na vida de cada um de nós, pela liberdade de opção em sermos herdeiros da eternidade e sabermos que estamos com o ticket da passagem assegurados. Como? Praticando os deveres que assumimos no batismo, nos tornando voz da igreja. E como que nos tornamos voz da igreja hoje, dentro do contexto social, político, religioso, familiar, profissional e individualmente? Lembrando-nos que a missão desenvolvida em sua paróquia se une à missão de toda a igreja espalhada no mundo e se torna um só organismo vivo, um só propósito: implantar o reino de Deus. A sua contribuição individual, seja pelo dízimo, pelas ofertas, os serviços que você presta de âmbito pastoral, pelas suas orações e pela sua participação consciente e responsável, lhe confere o direito de receber os méritos por toda a realização da igreja, a vida plena, a eternidade. E o que você deve fazer para galgar a vida eterna? Eu te passo esse questionamento. O que eu posso fazer em minha paróquia? Filhinhos, lembremos-nos que as paróquias são escolas de comunhão e fé. A vida cristã é assistida por diversos serviços pastorais e outros. Entramos pela iniciação cristã, pelo batismo, com a assistência da pastoral do batismo e somos acompanhados ao longo de toda a nossa vida. Veja alguns dos serviços que as paróquias desenvolvem. Alguns desses organismos, por exemplo, pastoral do batismo, pastoral da criança, catequese, pastoral litúrgica, eucaristia e seus ministérios, pastoral do adolescente, pastoral da juventude, pastoral dos noivos, pastoral familiar, pastoral da comunicação,
pastoral digital, pastoral da saúde, pastoral do idoso, pastoral social, infância missionárias, equipes de novenários, equipe de eventos, pastoral do dízimo, pastoral do canto e tantos outros. Temos ainda centenas de movimentos de espiritualidade, tais quais, ou como Renovação Carismática Católica, Encontro de Casais com Cristo e outros tantos movimentos para casais. Equipes de Nossa Senhora, Terço dos Homens, Apostolado da Oração, Vicentinos, Legião de Marias, entre outros. Pode ser que em sua comunidade, Rainha dos Apóstolos, não haja nenhum nem outro desses organismos, coisa que não condiz com a verdade que dentre eles muitos já são prestados enquanto serviços ao povo de Deus. Pode ser, inclusive, que existam outros, não listados acima. Isto ocorre porque movimentos pastorais e outros se desenvolvem a partir das diversas realidades socioculturais nas quais a igreja está inserida em cada comunidade paroquial. Por exemplo, paróquias que estejam em áreas com a presença de indígenas ou outros povos tradicionais terão pastorais e movimento a eles ligados e assim diante. Existem ainda as novas pastorais e ações evangelizadoras que começam a surgir nas paróquias, como Pastoral Digital, que estamos investindo neste momento, Pastoral do Empreendedor Católico, Secretariado Paroquial, Gestão e outras. O importante, filhos e filhas, é que cada um de nós constate que há um horizonte de possibilidades para que cada um desenvolva sua vocação missionária, construindo sua vida plena, mandando um tijolinho para o céu, para ao chegar lá, sua morada está pronta. Onde na messe, no corpo de Cristo, que é a comunidade Rainha dos Apóstolos, você acha que pode servir com mais alegria? O que sua sensibilidade revela sobre novas frentes de trabalho, mas não aponte apenas as necessidades de outras equipes serem criadas. Mas se você percebe que há uma necessidade de criar novas frentes de trabalhos, você tem que se engajar. Você gosta de crianças, de jovens, de idosos, sabe fazer artesanato, tem o talento de ensinar, gostaria de trabalhar com casais, com as crianças, no momento da Santa Missa, enquanto os pais estão sendo evangelizados pela homilia e se alimentando da palavra e da Eucaristia. Você tem um dom da contemplação, da oração, é eficiente na organização de eventos. Uma coisa é certa, nossa comunidade Rainha dos Apóstolos tem um lugar para você. Como fazer para começar? Basta chegar. Apresente-se ao pároco ou a um dos agentes pastorais ou procure a nossa secretaria paroquial. Mas antes vá até sua comunidade e diante do Santíssimo Sacramento na igreja de Nossa Senhora Aparecida, que é a matriz da nossa paróquia, e lá diante de Jesus Eucaristo, diga a ele, repita comigo: sim, Senhor, eu te amo, eu quero apresentar tuas ovelhas, eu quero galgar a vida eterna. Faz de mim instrumento de tua paz. Unja-me e envia-me a todos os irmãos. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que essa bênção permaneça para sempre cheia dela. Você seja instrumento da mesma na vida, em família, em comunidade, por onde quer que você passe nas estradas da vida, cruzando com os teus irmãos, independente de quem seja. Amém? Amém, alegria, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor.
Você pode estar se questionando como muitos prostrados, os joelhos e os braços levantados ao céu. Senhor, tu não vês, tu cochilas. Eu estou passando por provações e os meus. Acorda, Senhor. E Ele está te questionando. Quem eu enviarei para solucionar teus problemas, os teus, da Rainha dos Apóstolos e da humanidade? Tenha coragem, abra-se a ação do Espírito Santo e diga: Espírito Santo, vem a mim, encoraja-me a dizer: Senhor, eis-me aqui, unja-me e envia-me a todos com palavras de estímulo, levantando a cabeça e sacudindo o esqueleto, com a Bíblia na mão, amor no coração, a ser manifestado aos seus irmãos. Um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.